Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com meu amigo Ti. Fala aí, João. Fala, pessoal, beleza? E hoje estamos com um convidado mais que especial. Você pode, por favor, descrever um pouco da carreira do nosso querido amigo Diego, Ti? Bora lá então, João. Bom, tem bastante coisa, até anotei aqui para não esquecer, tá? Mas a gente está indo para o nosso 7º episódio aqui do WorkTech e hoje a gente trouxe uma senhora referência do mercado para bater um papo com a gente, né? Então, entre outras coisas, ele é criador do site Tableless, já foi coordenador de produto na Local Web, Product Manager na Nuinvest, né? Antiga EasyInvest, já foi diretor de produtos digitais na Juicy e hoje também é diretor na Simpla. Então, bastante experiência e juntando ali o background de desenvolvimento com produtos, métodos ágeis, para quem quiser entrar na área é um prato cheio. Então, vamos lá. Bom, mais um WorkTech com outro baita especialista. Vem, vinheta! Agora voltamos em definitivo. E aí, Di, tudo bem? E aí, pessoal, como vão? Tudo bem? Valeu pela oportunidade aí. Que isso, pô. Nós que estamos lisonjeados com a sua presença. Porque, assim, eu olho o seu LinkedIn e falo, rapaz... E, pô, vamos começar do começo. Eu vi que você começou a trabalhar em 2001. Não vamos falar suas intimidades aqui, da sua idade e tudo mais. Mas você cursou alguma coisa quando você saiu do ensino médio? Ou você botou as caras e foi descobrindo? Legal, bem polêmico, hein, essa conversa, assim. Eu não cursei nada, eu já fui direto empreender. Então, eu saí do ensino médio, e aí, bom, já no ensino médio, já 2001, ó, eu me formei no 3º ano médio em 2001. Antigo 3º ano médio, né? Então, não tinha 9ª série e tudo mais. E já lá eu já fazia alguma coisa com internet e etc. Então, eu praticamente nunca trabalhei de outra coisa. Então, já saí de lá empreendendo. Eu fui para uma empresa de 2 amigos. Depois dessa empresa, eles dissolveram a sociedade e tudo mais. E aí, um deles me chamou para abrir uma empresa. Isso aí lá por volta de 2005, 2006, e aí a gente abriu essa empresa. Calma. Você tá indo muito rápido. Calma, tá bom, dou um passo para trás. Você ficou mudo, João, não tô te ouvindo. João, você está mudo. Desculpa, pessoal, é que foi uma aula tão grande que eu fiquei impactado e não consegui falar. Mas calma. Di, você começou como auxiliar de web design. Em 2001. Ah, teve isso aí, é que eu nem falo, né? Mas teve isso daí. Eu me formei e já fui para esse esquema. Então, era uma agência de design. E aí falar, vou procurar um trampo, né? Eu nem, assim, para ser bem sincero, eu nem lembro se eu cogitei fazer faculdade. E eu simplesmente fui pro mercado. E aí eu encontrei essa agência, estava precisando de alguém que faz HTML e tudo mais, etc. E aí eu trabalhei como auxiliar, sei lá como que chama isso hoje, né? Mas auxiliar de web designer. Eu nem era web designer, eu era o auxiliar do. E aí, naquela época, eu lembro que eu era um estagiário e tinha outro estagiário, dividia R$360 com ele. Então, era 180 para mim e 180 para ele. Aí, teve um dia que ele desistiu, não foi mais, eu dobrei o meu salário. Foi a primeira vez que eu dobrei o meu salário. Que isso, que mordomia, hein? Já no começo da carreira, dobrando o salário. Você vê só, nessa época, a minha mãe já deixou de falar, então eu não vou te dar tantos tickets assim, porque ela me dava os tickets que ela ganhava no trabalho dela para poder comer no almoço lá. Então ela falou, já não vou precisar mais te dar. Eu falei, não, isso aí vai servir para pagar o ônibus. Eu não recebi. O popular acabou a mamata. Pois aí depois disso daí, depois de começar a conhecer tudo isso e já botar a cara, você foi para Atípico? Isso, Atípico é essa empresa desses meus 2 amigos que eles se juntaram e formaram. Eu falei, olha, eu tô cansado de trabalhar aqui onde eu tô e eu quero fazer outra coisa. Eles, não vem, porque a gente tá começando agora e tarará, tururu, beleza e tal. Eu falei, não, eu vou, qualquer lugar é melhor que aqui, parará. Eles, olha, a gente não vai conseguir te pagar. Aí eu falei, tudo bem. Então aí eu fui para lá e eles me pagavam, sei lá, uma merreca,
R$500, e às vezes eles davam mancada, não pagavam, mas davam mancada exatamente porque estavam iniciando, né? Então, eu fui real para poder ajudá-los a tentar escalar a empresa. Você ficou um tempo considerável lá. Não foi Sim. apenas escalar, foi um trabalho, um projeto bem robusto. Sim, eu fiquei 5 anos lá e, cara, quando saí de lá, tipo, já estava bem grande, atendendo clientes grandes e etc. Então, a gente começou fazendo site menor, né, sitezinho mesmo, padrão mesmo, sitezinho, e saímos de lá fazendo os sistemas, né? Então, sistema para empresa grande, Globo e por aí vai. Ti, você quer falar alguma coisa? Às vezes eu fico tagarelando, aí eu vou cortando, Ti. Então, por favor, Ti. Vamos lá, João. Acho interessante, né, esse começo de carreira, porque foi muito mão na massa, né? Muito hands-on ali para aprender e ganhar experiência. E ali, Diego, qual que você viu que foi a tua maior dificuldade nessa época, começando a desenvolver sites? Quais foram as principais barreiras que você enfrentou? Tá, legal. Bom, lembrando que eu comecei em 2001. 2001 só fazia alguns anos de que a internet real tinha chegado no Brasil. Vamos colocar aí, sei lá, 95. Então, essa parte de web design em 2001 estava um pouquinho mais madura. Vou chutar nível 2 de amadurecência, né? De maturidade, vamos colocar assim. De 95 para cá, cara, era tudo mato. Eu peguei o mato já um pouquinho mais baixo. Então, qual que era o problema ainda? O problema ainda era você encontrar conteúdo para você poder ler e estudar. Você só encontrava na gringa. Não tinha nenhum site brasileiro ou alguma coisa desse tipo para a gente conseguir ter assuntos. Então, o que a gente fazia para aprender? Entrava em listas de discussão. Por exemplo, os famosos fóruns também. Então, hoje, o que a gente fica fazendo? Grupo no WhatsApp, sei lá, distribuindo em grupo de Facebook, ou até mesmo dentro do Discord, para a gente ir mais longe aí, a gente fazia isso em lista de e-mail e fórum mesmo. Você entrar, olhar os tópicos que tem lá, interagir com os tópicos, procurar na internet uma pergunta, cair no fórum e etc. É isso que a gente fazia. E aí, já engatando a próxima, né, que eu não sei se é isso que vão perguntar, mas foi aí que eu tive que abrir o site Tabulas, que era um site basicamente de desenvolvimento web, trazendo padrões web para o Brasil, né? Então, a gente já conversava sobre padrões web aqui dentro desses fóruns, e aí era a época dos blogs, né? Os blogs estavam começando a se popularizar, e aí eu falei, bom, vou criar um blog para poder mostrar o que eu estou aprendendo. E foi aí que começou, real, eu acho que eu conto a minha carreira de verdade, assim, mais ou menos nessa época, porque aí com o Tabulas eu já estava com a minha empresa, e aí a partir dali a gente começou a alavancar muito. Muitas empresas começaram a procurar a gente para ensinar Tabulas, que na verdade era ensinar a fazer sites da maneira correta. Em vez de usar tabela, você fazer site com CSS, Div. Então a galera que deve estar ouvindo a gente aí fala, como assim? Tipo, cara, hoje a gente faz React, né? A gente mexe com JavaScript à torta e à direita. Teve um dia que aconteceu, teve um dia que eu catequizei o Brasil, eu posso até falar isso, de parem de usar tabelas para fazer site e usem Div, usa CSS, usa JavaScript, separa o JavaScript do seu HTML, do CSS, parará. Então, Tabulas surgiu muito disso, né? Então, isso aí já com Tabulas foi algo em torno de 2003, assim. Eu ainda estava na Atípico, mas já com o olho ali no futuro, né? Tudo junto. Né? E pensando, né, em quem se interessa por desenvolvimento, mas ainda não conhece muito bem, tá ainda no nível superficial na área. Explica pra gente um pouquinho por que era tão ruim os sites usarem tabela ao invés de um padrão de fora. Putz, cara, essa pergunta é muito complexa. Qual que é o ponto, né? Existe o W3C, que é um consórcio, e isso pouca gente entende, é um consórcio de empresas. O que isso quer dizer? Uma galera, várias empresas juntam uma grana, dão para o W3C, que é uma espécie de fundação ali, e o W3C vai fazer o quê? Ele pesquisa e desenvolve padrões para que a gente, né, os desenvolvedores e tudo mais, consiga utilizar esses padrões para a gente conseguir avançar. Então, quando vocês forem fazer um site, provavelmente vocês vão escrever o mesmo HTML que eu.
Pode ter formas diferentes que você vai usar o HTML, mas as tags e tudo mais é o mesmo HTML que o mundo inteiro usa. Essa é a força do W3C. Então, o W3C pensa nesses padrões, né, para que todo mundo consiga usar. Só que tem um ponto, né? Naquela época, né, os browsers estavam, vamos dizer que começando, né, começou um pouco antes, mas eles estavam em plena guerra, a famosa guerra dos browsers. Se vocês procurarem no YouTube ali, tem um documentário muito legal de guerra dos browsers, que a BBC fez. Assistam aquilo ali, que assim, aquilo ali é aula imprescindível, assim, essencial para todo mundo. Então, o que acontecia? Link na descrição aí para quem quiser. Boa. Qual que é o ponto? O Internet Explorer estava brigando com o Netscape, o antigo Mosaic, para quê? Bom, se a internet está pegando fogo, a internet vai ser o futuro, a internet precisa de browser para você poder acessar. Então, se eu for o dono do browser, o dono da portinhola que todo mundo entra, eu consigo dominar a internet. O que a gente vai fazer? Como que a gente impede das pessoas usarem o outro browser? Bom, a gente cria padrões, os nossos padrões, que vão funcionar no meu browser, não vão funcionar, por exemplo, no browser do Netscape, vai funcionar só no Internet Explorer. E aí o que acontecia? Real essa guerra dos browsers. Tinham várias funcionalidades, serviços e tudo mais, mas o que pegava para desenvolvedor era uma coisa que você escrevia em um browser, não funcionava no outro, ou funcionava parcialmente no outro, exatamente porque eles estavam tentando agarrar, né, os desenvolvedores para que eles desenvolvessem sites e que esses sites fossem, no final, né, só acessíveis por um tipo de browser. Então era assim que eles estavam, uma maracutaia total, né, gente? Assim, competição ferrenha geral de acesso e tudo mais. Então, isso dificultava muito pra gente, demais para você poder aprender. Então, eu aprendi, eu li o W3C, eu quis fazer as coisas do W3C, só que o que eu lia no W3C não funcionava no IE e não funcionava no Netscape. Por quê? O IE tinha um código, o Netscape tinha outro, e tinha o código do W3C. Então, chegou um dia, 2008, né, tem um movimento aí chamado WASP, né, Web Standards Project, que eles falaram, basta, parou, esquece, gente. Vamos parar de fazer isso e vamos seguir só o W3C. Não faz muito sentido a gente poder fazer, porque não é ali que você vai dominar, né, a internet, né? Tinha época que o Internet Explorer, a Microsoft cogitou cobrar o uso do Internet Explorer. Então, depois que eles colocaram e dominaram mesmo, vamos colocar lá, cobrar o uso, né? Então, e aí o que eles fizeram? Acho que foi a grande façanha deles. Foi Netscape, vem para cá. Internet Explorer, Microsoft, vem para cá. Outros browsers, vem para cá. Vocês agora vão seguir o W3C, por favor. Não faz sentido essa guerra que vocês estão tendo. Essa guerra aí é inútil e etc. Está atrapalhando mais do que está ajudando. Se juntem aqui, vamos seguir os padrões que o W3C estão definidos. E a partir daí a vida mudou. Aí sim o W3C conseguiu ganhar em autoridade. Os desenvolvedores conseguiram ganhar agora a gente consegue seguir um padrão, uma recomendação. Então a gente nem pode falar que isso é obrigação, né? O W3C só faz recomendação. Então, se o browser quer ou não seguir, ele pode não seguir se quiser. E aí aumenta ainda mais, né, essa visão de consórcio do W3C, porque aí o que acontece? A Microsoft investe no W3C, o Google investe no W3C, até Samsung investe no W3C. Lá no site da W3C tem todas as empresas de tecnologia que investem no W3C exatamente para pulverizar um pouco mais esse padrão. Então, naquela época, o que pegava era a falta de padrão, né? Hoje não, hoje, você faz alguma coisa em um browser, com certeza vai funcionar em outros, uma coisinha aqui, outra coisa ali que fica um pouco fora do padrão, mas hoje, cara, tá uma maravilha, assim, quem começa a trabalhar com isso, o problema hoje é o excesso de tecnologias, né, por onde você começa, então aí é outro caso. Você usou você usou uma analogia que a primeira fase era só mato, você entrou numa fase que já não era um mato tão alto, já era um mato menor. Essa terceira fase, eu enxergo como já tá tudo perfeito para jogo. E agora começam os outros problemas, como você disse. Aí começam outros problemas. Aí a galera vai falar assim, legal, agora essa quadra, né, que não é mais um campo, tem que funcionar basquete, tem que funcionar vôlei, tem que funcionar tênis, tem que funcionar futebol de salão, mas também tem que ter outra coisa, boccia. Então, esse que é o ponto. Aí entra uma pessoa e fala, o que eu aprendo primeiro, boccia
ou futebol de salão? Entendeu? Aí, que bola que a gente vai usar? A gente pode usar a mesma bola agora ou não? Então, será que vão criar uma outra bola que vai dar para usar em 2, 3 jogos ao mesmo tempo? E aí vem toda Vue, React, Ember e Angular que morreu, né? E aí a gente pode falar de outras coisas, isso falando só de JavaScript, né? Se a gente falar de CSS, que é um pouquinho mais quietinho, ainda tem bastante coisa. Boa. E, Diego, até você comentou, né, da criação do Tableless, que era justamente, né, a vontade de trazer esses padrões para o mercado brasileiro, que ainda estava disperso e cheio de problemas, né? Fala pra gente como que foi ali a repercussão do Tableless, né? E, a gente sabe, né, hoje que você ali pegou uma notoriedade por esse projeto, mas depois, mesmo por esse projeto, você ainda retorna ao mercado para trabalhar em empresas privadas, né? Como que você concilia as duas coisas? Como que foi esse processo? Legal. Qual que é o que o Tableless ele conseguiu ganhar assim, muita frequência de visitação depois que eu comecei a publicar o que eu estava aprendendo. Gente, olha, aprendi hoje o que é, para quem é antigo no CSS, float. Se fosse hoje, ia falar, pô, aprendi hoje flex. Aprendi hoje XYZ, né? A coisa mais nova que você pensa aí em JavaScript, em CSS, o que for. Então, eu comecei a colocar lá o que eu aprendia, pegava coisa do W3C, explicava, porque a documentação do W3C muito acadêmica, é muito chata, e assim, a galera não lia inglês, por incrível que pareça, né? Poucas pessoas tinham acesso, assim. Então, até o Maljor, que talvez faça sentido vocês trazerem aqui também, o Maljor, ele traduziu boa parte ali da documentação que tinha no W3C lá atrás, e ganhou também muita popularidade por causa disso, porque o pessoal procurava no W3C, não tinha, ia pro site do Maljor, lá tinha. E aí ia para o Tableless, ensinava como fazer, e aí ia para outro fórum de discussão, ensinava como utilizar na vida real, então teve esse ponto. Mas eu acho que o ponto de bem popularidade do Tableless foi quando eu lancei o Convertidos do Tableless, que era o quê? A ideia era, você tinha que convencer as pessoas que dá para você fazer projetos reais sem tabela. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar sites que existiam na vida real, que utilizavam tabela, e comecei a convertê-los para uma versão sem tabela. E aí o que acontecia? Bom, diminuía tempo de carregamento, os arquivos eram menores, era mais fácil de você fazer manutenção e assim por diante. Aí eu comecei a colocar isso numa lista e a publicar para o pessoal. Galera, olha, tá aqui, fiz mais um convertido, o site da UOL, que na verdade foi o Bruno Torres que fez, que depois se juntou lá, né? Pô, site da UOL, site da Apple, site da Microsoft, site da Nokia, da Samsung, rolou até, isso é engraçado, é uma curiosidade, rolou até um processo judicial, né, uma notificação extrajudicial, porque eu estava usando o site, não vou falar o nome da empresa, mas estava usando o site ali para conseguir fazer esse estudo, né, então, pô, vocês estão usando aí copyright e tudo mais, né? Falei, pô, mas é nível de estudo, tive que tirar. O Tableless correu o risco de sair do ar. E, cara, um monte de gente falou, não faz isso, que não sei o que e tal. Eu tirei só as coisas ali do ar, aí acabou funcionando. Então, foi aí que acho que a galera falou, pô, legal, agora sim é uma coisa muito mais prática, dá pra gente conseguir entender do porquê, dos motivos de fazer tudo isso, né? Só eu ia falar um adendo. Quando a gente entra nesse assunto de vanguarda, realmente ladrilhou riscos que você teve que passar e etc, para hoje a gente ficar com muito conforto, com entrar no link que você me mandou agora e ter tudo tabelado, tudo bonitinho. Então, em nome de todos os desenvolvedores do Brasil e do mundo, muito obrigado. Pô, valeu, cara, valeu, isso é muito legal. É engraçado, porque quando a gente começa um projeto desse, a gente começa por começar. Na verdade, eu fui meio egoísta, eu comecei para mim mesmo. Então, se ia ter gente lendo ou não, foi um acaso, né? Mas acaba deixando um legado, né? Pois é, e hoje é muita coisa assim, João. Uma galera que eu admiro pra caramba no mercado fala, cara, eu comecei lendo Tableless. Aí isso dá um afago no coração, velho. Aí isso mexe. Falo, caramba, velho, todas aquelas madrugadas que eu devia estar dormindo, né? Fazendo qualquer outra coisa, e não mexendo no código, valeu a pena, porque, olha, dava um trabalho. Aí, terminando de responder até o que o Thiago perguntou,
Cara, era trabalho de dia e de noite era tables, escrevendo artigo, fazendo a conversão dos sites, fazendo podcast também. Puta, lá atrás a gente fazia muito podcast, então era um trabalho gigante. Mas foi por causa dele que eu consegui entrar em empresas muito boas, né? Então, depois que eu saí da minha empresa, dissolvi a sociedade e tudo mais, acabei entrando na Local Web por causa do Tableless. Um monte de palestra que eu fiz na vida foi por causa do Tableless, né? Então, isso, né, a marca que eu tenho dentro do mercado de desenvolvimento e mesmo que eu tenha mudado de mercado, não mudado, né, pro ladinho, assim, vem muito por causa dessa época, que foi uma época, muito interessante na internet, na parte de desenvolvimento de internet do Brasil, assim, sabe? A parte de desenvolvimento web do Brasil, foi muito legal pegar essa parte. E a partir dali, se tornar o que é hoje, né? Então, hoje está até muito mais quieto do que antes, né? Infelizmente, assim, eu vejo de longe, acho que a comunidade está muito mais em silêncio, muito mais quieta. Hoje o senso de comunidade é muito maior, que eu digo assim, é muito mais amplo, mas naquela época era muito mais quente, assim. Todo mundo fazia porque gostava de verdade. Ninguém queria ganhar dinheiro com esse negócio. Falar que ninguém queria ganhar dinheiro ainda pra gente dar risada, né? Mas naquele momento não se imaginava. É que nem quando o pessoal fala sobre Bitcoin. Beleza, lá em 2010, quem ia colocar 50 mil reais em Bitcoin? Pois é, exatamente. Aí lá naquela época, porque é o que precisava, né? Compartilhar, era uma dor nossa, compartilhar conhecimento. E não tinha lugar para ter conhecimento, não tinha, né? Então, hoje tem um monte de portal de tecnologia, né, no Brasil. Fica fácil da gente conseguir enumerar alguns. Naquela época, sobre front-end especificamente, tinha o Tableless, aí veio o Maljor e só. E não tinha mais nada. Então, assim, foi um trampo bem, bem grande de real abrir e cortar o mato, né? E Diego, aproveitando até que você comentou sobre a Local Web, né? Como foi a sua experiência por lá, né? Você também acabou ficando 4 anos, que é um tempo bem legal que justamente pega, né, esse desenvolvimento da Local Web, né? Hoje a Local Web é enorme, tem ações na bolsa, é uma empresa referência em vários sentidos. Como que foi a experiência lá dentro? Cara, foi bem legal, velho. Eu acho que eu fiquei uns 5 anos lá na Local Web. Eu entrei lá porque não tinha front-end. Pra vocês terem uma ideia, a Local Web era uma empresa de desenvolvimento, uma empresa de tecnologia, e não tinha uma área de front-end lá. Então, eu entrei com a missão de estruturar essa área de front-end, e aí consegui criar uma cultura de front-end lá, trazer os primeiros times, as primeiras pessoas, etc., para conseguir fazer todo esse trabalho. Então, nesses 5 anos que eu fiquei lá, houve algumas migrações, né? Porque aí eu criei a área de front-end, tinha um silo de front-end ali, e nesse silo de front-end, qual que era a graça? Eu cheguei lá pro meu chefe na época, né? O Rashad, e falei, cara, ele era libanês. Né? Cara, eu vou matar o meu cargo aqui, porque a ideia que a gente estrutura de times, né? E aí fala bastante de Agile e tudo mais, não é a gente ter um silo de front-end, um silo de back-end, um silo de design e assim por diante. É a gente ter times multifuncionais, multidisciplinares. Então, o que faz sentido é eu criar essa área de front-end, mas depois eu distribuir esse time de front-end dentro dos times de produto, que na época era só time de back-end. Então, a ideia era exatamente fazer isso, e foi o que a gente fez nesses 5 anos. A gente estruturou toda essa área de front-end, a gente criou o framework, biblioteca da própria Local Web para criar, né, mais fácil todas as interfaces da Local Web e etc. Essa minha parte lá morreu, mas eles estão criando, com base no que eu criei lá, eles estão criando um novo lá, então spoilers, o que é bem legal de saber, porque você vê que deixou real alguma coisa de valor dentro da empresa, né? Então, assim, de lá para cá, a Local Web cresceu, sei lá, quantas milhões de vezes, né? Então, para mim foi bem legal. A Local Web, eu adorei trabalhar na Local Web. Foi a minha primeira empresa de trabalho, vamos colocar assim, trabalho formal, com carteira assinada, foi na Local Web, porque antes eu empreendia, né? E antes eu era moleque brincando, né, na empresa dos amigos, né?
Se alguém virasse e falar, você é vagabundo, você não tem carteira assinada, você ia estar trabalhando com um nome no mercado e você ia falar, pô, mas é isso aí. Eu tô trabalhando Pode falar. Não, é mais basicamente isso. Direto a galera perguntar, pô, você se formou no quê? Você trabalha onde? E aí eu falava, pô, não me formei em nada, trabalhando numa empresa de 2 amigos, com não sei o quê, etc. Eu também não sabia me vender, né? Mas na semana eu tinha feito 3 palestras, tinha dado curso para Globo, tinha feito uma conversa com a Nokia e eu estava fechando, sei lá, um site para a editora Abril, que era um cliente que a gente tinha. Então, assim, era uma Talvez só deu tão certo assim porque você também tratava, abre aspas, de uma forma bem simples. Sim. Então, exatamente. Por mais que tinha toda a sua complexidade, você fazia com tanta naturalidade que, tipo, pô, é só ir ali, ó. Aí ali aonde? No Roberto Marinho, aí depois ali... Pois é, e era exatamente isso, João, era exatamente isso. Tipo, pra mim, eu tava fazendo o que eu tava fazendo, que eu já fazia, na verdade, antes do ensino médio. Eu tava só ganhando dinheiro, na verdade, agora o que mudou foi isso. E às vezes eu tinha que ir de terno e gravata em algum lugar. Basicamente era isso. Eu acho que monetizar os seus conhecimentos tem todo um custo, né? Até usar terno e gravata. Exato. Isso é bem legal, velho. Assim, já até pro pessoal que tá ouvindo a gente. Tem uma questão muito forte, né? De você fazer ou não faculdade, de você fazer ou não um curso superior e etc. O que eu entendo sobre isso? Acho que tem muito um timing de você poder escolher, na verdade, o que real você quer fazer na vida, né? Hoje, né, pô, a gente tem curso de desenvolvimento a dar com rodo, né? Naquele tempo não tinha. Para eu escolher uma faculdade naquela época era muito difícil, né? E que foi até bom eu não ter escolhido, porque hoje eu consigo escolher melhor. Então, bom, hoje não mais, né? Mas eu acho que, assim, talvez a galera que esteja saindo do ensino médio, entrando nessa vida mais universitária ou de escolha, né? E ainda mais no podcast da Croton aqui, isso é muito legal, porque, gente, calma, não é obrigação sua sair no ano seguinte do ensino médio e você já ir, sei lá, para uma facul. Pensa, o que você curte? Eu tive a sorte de logo no início, é isso aqui que eu gosto, bicho. Nossa, internet, olha que legal, eu faço um botão aqui, clica, acontece alguma coisa do outro lado. Então, assim, eu acabei curtindo logo desde o início, né? Então, para quem quer entrar nessa área, tem muita coisa para você conseguir fazer, e às vezes você nem precisa fazer um curso eu nem sei como chama hoje, né? De ciência da computação, vamos colocar, né, na época lá. Você pode fazer um curso superior paralelo que vai agregar no seu conhecimento de programador. Já vi muito programador que se formou em design e, bicho, é a melhor coisa você conversar com um desenvolvedor front-end que se formou em design, que se formou em administração e agora está pleiteando uma visão de gestão. Então, vê bem, ele vai ter uma visão técnica, fez uma faculdade de gestão, então ele já tem como que eu vou dizer, já tem um crédito ali, né? Fala, pô, mas você nunca atuou em gestão. Não, mas eu sou formado em gestão, em administração e tenho background técnico. Então, você consegue já cruzar as duas coisas e avançar. Então, isso foi muito legal, assim para mim, né? Então, eu sugiro todo mundo fazer alguma coisa desse tipo, não ser tão imediatista. Vai ser difícil, tá? Porque às vezes tem pressão da sociedade, dos pais, dos amigos, da escola, de tudo quanto é lugar. É bem difícil. Mas é legal, assim, a longo prazo é bastante legal. Acho que eu também falo com meus amigos quando são mais novos, não que eu tenho 25, mas quando estão com 17, 18 anos, eu bato bastante nessa tecla. Você pode escolher de primeira e acertar, mas seria bom você ter um mínimo de vivência ou conhecimento para isso. Aí você fala, João, então você tá falando que com 17 anos eu não tenho que entrar na faculdade. Entra com calma e nada impede, quando você tiver 30, 25, 28, você já tem as suas hard skills técnicas muito bravas e depois você vai lá e faz um curso de gestão, um curso de administração, que nem o meu amigo Diego fez. Ou estou errado, que depois você... Mas é isso aí, eu fiz agora, para falar, eu terminei esse ano
o curso de administração. Então, assim... O que eu falei, tipo, você já tem a sua habilidade técnica monstruosamente, Sim. E agora você tem um certificado, uma coisa que complementa ali a sua formação. Não, Acho que tem esses dois viés na faculdade, você entrar para descobrir um mundo e você entrar com foco também, de querer aquele bacharel. Exato. É um ponto, quando a gente fala de programação em si, eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande perante as outras áreas. Programação dá para você abrir agora um bloco de notas, pegar um tutorial qualquer na internet e programar alguma coisinha, um Hello World no JavaScript, alguma coisa no Python, fazer uma variável ali no terminal usando Python. Você consegue fazer isso, você não consegue fazer isso com medicina. Você não consegue fazer isso nem com administração direito, você consegue fazer, que é um curso mais simples do que medicina. Então, com programação, você tem um mundo, você pode vasculhar um mundo que você curte mais sozinho, e aí quando você entender, cara, eu quero fazer em games, ótimo. Agora você tem um foco, bicho, vai lá, procura uma facu e entra, um curso entra, então você consegue se focar muito mais, entendeu? E pode ser que você se frustre também, tá? Fala, cara, eu tava aprendendo melhor sozinho. Ótimo, então não faça games, aprenda games melhor sozinho e procura um outro curso que vai agregar melhor ali. Então, a questão aqui não é nem eu devo ou não fazer faculdade, por exemplo, não é nem isso, né? Você tem a opção também de não fazer. É bom não fazer? Depende. Faculdade te abre uma série de assuntos que provavelmente você não conheceria se você estivesse sozinho. Quando você aprende sozinho, você, infelizmente, cria gaps, né? Então, você tem que tapar esses gaps de alguma forma. Quando você está aprendendo sozinho, para tapar esses gaps de alguma forma, é muito estudo, é muito relacionamento, você não pode parar, você tem que... Cara, eu sofri na época do Tables, porque assim, era estudo o tempo todo, eu não parava, né? Você fala, pô, você nem fez faculdade, você não sabe o que é estudar. Bom, então, hoje eu tô com sei lá quantas mil notas pessoais aqui de estudo, bom, pode ser que eu não tenha estudo formal, né, até lá, mas... Então, assim, você estuda o tempo todo, né? E aí o que acontece? Você não ter faculdade é um pouco de um agravante, porque às vezes você precisa estar numa empresa que, querendo ou não, essa política de ter faculdade é importante, porque eles entendem que a faculdade vai trazer o conhecimento que eles precisam e que provavelmente você não teve oportunidade de aprender sozinho para conseguir atuar lá dentro. Então, assim, quando alguém fala, pô, eu não vou fazer faculdade para entrar na área de tecnologia, bom, cara... Eu tinha essa opinião quando era jovem também, tá? Fiquei aí, sei lá, quase 40 anos sem fazer faculdade. Acho que é legal, porque você abre o seu mundo e abre portas para você poder fazer uma série de outras coisas, tá? Mas eu acho que... não tem que ser uma obrigação, tem que ser um facilitador. Exatamente. Você usar... É exatamente isso que eu ia falar, João. É você usar a faculdade como uma ferramenta. Uma ferramenta... um canal de conhecimento, e conhecimento, cara, abundante. Porque na faculdade você vai atuar, você vai ali assistir sua aula, mas, bicho, se você estiver fazendo presencial, né, você cruza ali, você pode falar com um professor de outra matéria. Então, é um canal para você conseguir expandir seu conhecimento. E como que foi ter essa experiência de entrar na faculdade, ser um calouro mais velho? Como foi no primeiro semestre, segundo semestre? É legal. A sua colação de grau, sua formatura agora, né? Sim, é legal e não é ao mesmo tempo, assim, porque o que acontece? Nada, foram aí uns 20 anos de já atuação, né? Então, quando você vai falar de administração, pô, legal, bacana, né? Eu sei fazer essa coisa. Então, o legal é você conseguir, de novo, cumprir com esses gaps, né? Você aprofundar um pouco mais em assuntos que você não tem ou não teria oportunidade de fazer isso na vida real. Então, bastante coisa, óbvio, cara. Se você falar, Diego, você aproveitou nesses 4 anos, se eu colocar ali no papel, talvez eu tenha aproveitado 40%, 30%, porque todo o resto eu já, de alguma forma, eu já sabia. Mas por que eu já sabia? Porque eu atuava? Não, porque eu estudava. Cara, eu li os mesmos livros que a faculdade pedia para ler. Então, eu já tinha lido os livros, já tinha feito o meu resumo próprio, já tinha estudado de uma forma própria ali. Então, isso é muito importante também, tá? Então,
quando você não vai fazer facul e você tem que estudar, você tem que ter uma metodologia para você estudar. Isso a faculdade ajuda, né? Então, a forma, né, que a faculdade te ajuda a aprender, as ferramentas que a faculdade te ajuda, que te entrega, né, para você facilitar isso, também é outro facilitador grande, né? E Diego, depois da Local Web, né, você comentou até, a gente conseguiu até entrar aí num zoom dos desdobramentos e legados que ficaram lá, você foi para a Easy Invest, né, hoje no Invest, que também é algo que virou referência no mercado, né, então, tanto que o Nubank comprou a Easy Invest, né, e hoje aí é uma fintech gigante. Como que foi o tempo lá, o que você levou, porque até dá para mesclar um pouco com o que você falou agora, né? Você tem esse background de desenvolvimento, mas você está muito ligado à gestão de produto, né? E até tem 2 cursos aqui sobre isso que são complementares, pegando essa dica que você nos deu. Como que foi essa passagem, a experiência por lá? Legal. Na Isinvest foi unir o útil ao agradável, né? Então, o útil ao agradável por quê? Bom, já estava numa área que eu curtia, gostava. Na Isinvest, eu saí da parte de só tecnologia e passei para a parte de gestão, aí já com uma visão um pouco mais ampla. Na Local eu já fazia gestão de times de tecnologia. Na Isinvest eu passei a fazer gestão de produtos, né? Então na Isinvest foi legal exatamente por causa disso. E lá era uma empresa, assim, todo mundo fala, pô, a Isinvest é uma startup e tudo mais, né? Mas quando eu entrei, a Isinvest tinha 49 anos. Então, a Isinvest como instituição já era bem velhinha já, né? Meio século aí, né? Pra gente poder né, pesar. Hoje já deve estar aí com 52 anos, alguma coisa assim. Então, quando eu entrei lá, o legal foi entender a cultura de um mercado real, que não era de tecnologia, um mercado totalmente financeiro, né? E aí você conseguir trazer essa cultura de tecnologia e de produtos para uma cultura totalmente antagônica, assim, totalmente diferente da sua, né? Então, eu fiquei lá na Isinvest 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, eu não lembro. E o que eu levei de lá foi exatamente isso, a gente entender exatamente o mercado aonde se atua. E muda muito. A gente acha que, pô, o mercado X e o mercado Y não influencia como a empresa é. Mentira. O mercado que a empresa atua influencia demais a forma com que a empresa atua também, né? Então, as pessoas que estão lá dentro, toda a parte de comunicação, as dinâmicas internas de colaboração, de confiança, de relacionamento, tudo isso muda. Então, para a Isinvest, a cultura que tinha lá era totalmente diferente da Local Web. Totalmente diferente da Local Web. Então, era uma empresa menor, era uma empresa do ramo financeiro, então o dialeto, né, a forma de se comunicar era totalmente diferente. A empresa, a Local Web anterior, quando eu estava lá, já estava com 1.300 pessoas, alguma coisa assim, já era uma empresa bem grande. Hoje, sei lá, acho que já ultrapassa de 2.000, não sei. Na Isinvest, quando eu fui para lá, tinha 200, 300 pessoas, era isso? Eu não lembro bem, né? Mas era uma empresa relativamente pequena, né? Comparada com a Local Web, 10% da quantidade de pessoas, né? Mas era uma empresa que já tinha uma cultura de mercado muito diferente da Local Web, né? Muita confiança na parte financeira e agora estava colocando produto digital para conseguir potencializar, né? Tecnologia para conseguir potencializar o mercado dela, né? Então foi bem legal essa época que eu fiquei lá para exatamente aprender como que funciona a dinâmica de um outro mercado, que para quem mexe com produto é muito bom. Então, você conseguir aprender dinâmicas e como o negócio funciona naquele mercado e como aquele mercado funciona também é legal. E aproveitando então para puxar a nomenclatura, né? O que é gestão de produtos? Como funciona? Legal. Gestão de produtos eu vou falar do gestor de produtos, quem faz a gestão de produtos, né? É aquela pessoa que unifica toda a visão de negócio, a visão do usuário com tecnologia. Então, como que você pensa em como desdobrar essa estratégia da empresa por meio, né, do produto digital, né, da tecnologia que ela tem ali. Então, falando hoje da Simpla. Poxa vida, como que eu consigo entregar, né, conteúdo de qualidade para quem quer, né, tanto de aprendizado quanto de entretenimento para as pessoas, né,
conectando os produtores desses conteúdos. É o que a Simpla faz. Ela faz por onde? Ela faz por meio dos seus produtos e serviços digitais. Hoje, né, é muito interessante que hoje a principal forma das empresas é tecnologia. Mas isso não é uma regra, né? A gente pode ter outras empresas que têm outros canais, né, para conseguir explorar essa proposta de valor, né? Então, quem faz gestão de produtos faz exatamente essa conexão da estratégia do negócio com as necessidades, né, os problemas e os desejos do mercado / clientes, né, por meio da tecnologia. E até já aproveitando que você trouxe o exemplo da Simpla, né, que é onde você está hoje e tudo mais. Como que você avalia que está a cultura do mercado em torno da gestão de produto, né? Você considera que o mercado brasileiro, ele hoje em dia tem uma maturidade em relação a isso? Ou as empresas, na tua visão, ainda estão patinando um pouco? Se estão, aonde elas costumam errar mais? É possível a gente discorrer um pouco sobre isso? Cara, esse assunto é bem amplo e é muito complexo e em alguns pontos até polêmico. Então, o que acontece? Hoje, ao meu ver, a área de produtos, a gestão de produtos no Brasil está criando maturidade, assim como as suas áreas correlatas. Como assim áreas correlatas? Por exemplo, desenvolvedor. Antes, um desenvolvedor fazia tudo. Então, era o famoso full stack, ou, na minha época, o webmaster, né? Você fazia o site, desenhava o site, fazia o site funcionar, publicava o site e depois você fazia a manutenção desse site, evoluir e tudo mais. Era uma pessoa só que fazia. Depois a gente começou a quebrar. Vem um back-end, faz a parte de servidor. Vem o front-end, faz toda essa parte de implementação da interface. Aí a gente coloca o designer para conseguir desenhar essa interface. Aí tem a pessoa que testa, tem a pessoa que cuida do banco de dados. Então você começou a quebrar isso em outras partes. Algumas partes faz muito sentido, né? Não faz sentido uma pessoa só cuidar do banco de dados e fazer um site. Faz sentido ter ali alguém que cuida da administração do banco de dados. Então, faz muito sentido. Mas se a gente afunila isso, já se quebra ali entre front-end e back-end. Hoje, a gente já está falando muito de full stack. Aquela pessoa que é bastante generalista, mas consegue ter o domínio né, um domínio suficiente para conseguir cuidar tanto da parte de back-end quanto da parte de front. Então, o que acontece? O mercado quebrou, né, essas especialidades, e agora ele está tentando juntar várias dessas especialidades numa pessoa só, numa especialidade só. A mesma coisa aconteceu com o designer. Antes tinha um designer. Hoje a gente tem UX Writer, UX, UI, UI Motion, UX Research. Hoje já está funilando de novo numa pessoa chamada Product Designer, que volta lá nas antigas, é a pessoa que realmente consegue pesquisar, desenhar, implementar e entregar isso para o pessoal de front-end, que eu acho que vai fazer um merge daqui de uns anos, tá? Até escrevi um artigo super polêmico, que é a morte dos front-ends. O front-end, como a gente conhece hoje, a profissão de front-end como a gente conhece hoje, vai morrer. Então, eu acho que uma parte do front-end vai se juntar com o design, e uma parte do front-end ali mais ligada à programação pesada vai se juntar com o back-end. O designer vai assumir essa visão de criar a interface e já programar aquela interface. Só que para isso precisa um movimento de duas áreas, front-end e design, né? Bom, mas essa é uma outra história. E com gestão de produto está acontecendo a mesma coisa. Então, começa com uma gestão de projeto, que é muito baseada em budget, escopo e deadline. Essa visão de projetos, né, do PMO, ela é quebrada em duas partes. Uma que é gestão de processo, que aí a gente fala de agilista, parará, essa é a minha visão. E outra, que é uma visão de produto, que aí é muito mais conectada em desdobramento de estratégia de negócio por meio da tecnologia e continuidade para conseguir trazer resultados para o negócio e também para o usuário. Então, essa visão, para mim, ainda está começando aqui no Brasil. Então, o que acontece hoje, você entra em empresas e as empresas não sabem, por exemplo, que esse profissional ele precisa ser um profissional generalista.
Eu preciso saber sobre tecnologia, eu preciso saber sobre marketing, eu preciso entender um pouco sobre negócios, eu preciso saber sobre o mercado que a gente atua e assim por diante, né? E quem entra nessa área acha que vai ser uma coisa mais ou menos simples. Pô, eu vou decidir se um botão do Spotify pode aparecer ou não aparecer. Eu que defini aquilo, né? Não, mentira, não foi você que definiu aquilo, né? Porque design quem define é o designer, o como vai ser feito quem define é o programador, e se aquilo ali vai ser importante ou não para a empresa, quem define é a empresa, a área de negócio. Você, meu amigo, é só uma pessoa que vai tentar unificar tudo isso e falar, gente, a gente entende que talvez para fazer direito, para entregar mais resultado, é dessa forma aqui. Então, você vai ser a pessoa, assim, que várias linhas, né, vão se fundir ali no meio, né? Então, tem muito essa visão de que ainda tem uma glamorização da área, né? De que o gestor de produtos é quem decide tudo, é quem fala com o CEO, é quem fala com os devs, é quem fala com o cliente. E, nossa, não, isso está muito, muito, muito errado. Quem faz gestão de produto é a parte estratégica da empresa. Nossa, quem fala isso tá redondamente, assim, enganado. Quem faz gestão de produto é a parte tática, executiva, operacional da empresa. Mas é uma parte tática, executiva, operacional da empresa que precisa entender do negócio para conseguir fazer isso. Senão, não vai funcionar, porque a vida dessa pessoa é priorização. Então, eu acho que essa visão que a gente tem hoje muito glamourizada, romantizada da área de gestão de produtos, né? Acho que faz parte do crescimento e acho que faz parte dessa maturidade que as outras áreas tiveram, né? E que a gente agora está tendo na área de produtos. Né? Bem interessante esse conceito que você passou, Diego. E até aproveitando, né, você comentou sobre a convergência, né, de algumas funções em um profissional só, né? Então você comentou ali de eventualmente um back e um front-end, né, convergir para uma pessoa só, que é o desenvolvedor full stack, e deu alguns outros exemplos ali em outras áreas, como UX e gestão de produtos, né? A gente sabe hoje que o mercado ele sofre bastante para achar esses profissionais, né? Então tem muita vaga aberta. Às vezes os processos seletivos eles ficam meses abertos até acharem alguém que tem aquele perfil ideal para atender uma determinada função. Como que você vê todo esse aspecto, né? Então, a gente está tendo uma convergência na busca, então, por um desenvolvedor full stack. Como as empresas podem lidar com isso? O quão é crível buscar esse profissional no mercado de hoje? Legal. E aí eu acho que com todas as áreas, tá? Principalmente com gestão de produtos, está acontecendo uma coisa assim. São dois problemas que acontecem. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem falta de pessoas. Então o pessoal fala, pô, o mercado de desenvolvimento está aquecido. Eu falei, não, já queimou, na verdade. Estava aquecido na minha época, 2001. Agora acabou, não tem mais ninguém. Real, não tem mais ninguém. Então, é por isso que é interessante para quem está começando e principalmente para quem já está na área, né? Quando a gente fala de gestão de produtos, o problema que tem é que ele pode ser, e é aí que todo mundo se engana, pode ser uma boa porta de entrada. Então, o que está acontecendo na gestão de produtos é muita migração de área. Gente que deixou de trabalhar, não quer mais trabalhar em marketing, por exemplo, e vem para cá. Gente que não quer mais trabalhar com negócios e vem para gestão de produtos. Designer que não quer mais fazer ali a parte de design ou acha que é uma progressão natural da carreira vir para a gestão de produtos. E o que acontece com tudo isso? Acontece que, geralmente, essas pessoas não têm uma visão clara do que é gestão de produtos. Não tem uma visão muito fácil das responsabilidades do que é fazer gestão de produtos. Muita gente vem com uma visão de gestão de projeto, o que não é real. Embora, vou falar uma coisa bem polêmica aqui, todo mundo aí que está mais experiente na área, cuidado, embora talvez 70% do tempo de quem faz gestão de produtos é gestão de projetos. Então, mas aí a gente guarda isso para um outro tópico. Então, isso é bem interessante. Então, o que falta para essa galera? Falta essa galera entender que, cara, você não pode vir aqui com a sua bagagem de especialista. Você tem que vir com a sua bagagem de especialista ajuda em uma
um determinado momento do dia do seu trampo. Então, se você é especialista em marketing, vai ter, obviamente, um dia, uma hora, que você vai conversar com o time de marketing para ver como que vai ser o lançamento no produto X. Então, legal, você vai ter mais bagagem para conseguir discutir ali. Mas quando você vai sentar com os desenvolvedores para conversar, provavelmente vai te faltar bagagem, né? Então, aí, essa ideia de você ser uma pessoa generalista, mas não superficial, também acaba quebrando ali muito, né, essa visão das pessoas, né? Então, tem muita gente que não entende esse limite sutil de você ser um bom generalista e você ser uma pessoa superficial, que entende muito pouco de muita coisa. Aí não faz muito sentido. Você tem que entender não nem vou falar de muita coisa, você tem que entender de uma... Eu gosto de fazer analogia, melhor ainda, eu gosto de fazer analogia de mergulho, né? Então, você não pode ser uma pessoa que só fica chama snork, né? Que só fica ali com aquela coisinha, porque você vai ficar na superfície. Você tem que aprender a colocar um cilindro de oxigênio, descer, ou pelo menos você prender a respiração e descer mais profundo num determinado assunto, e você entende que ali você vai perder o fôlego, aí você vai ter que subir. Aí você fala, acho que eu vou colocar um cilindro de oxigênio, porque eu preciso aprender um pouco mais sobre esse assunto. Mas eu não tenho que comprar um submarino. Eu não tenho que ter 2 cilindros de oxigênio, porque você não pode penetrar tanto num determinado assunto, porque senão você vira um especialista naquilo. E aí, se você vira especialista naquilo, você perde, né, o tato com as outras áreas, que é onde você tem que mensurar também, né? Então, todos esses fios, assim, são fios bem complexos da área e que ajuda muito a responder essa sua pergunta. E acho que já é até um bom norte ali para quem está buscando ali o começo, os primeiros passos, escolhendo a graduação. Você comentou, né? Não é que a área de desenvolvimento está aquecida, né? Ela já queimou de tão forte que está a necessidade, né? As empresas estão brigando para achar esses profissionais e comporem seus times, né? Na área de gestão de produtos, o cenário é semelhante ou você entende que tá um step antes e vai para o mesmo lugar ou tende a ir para outro caminho? Eu acho que tá um step que provavelmente tende a ir no mesmo lugar, só que aí eu tenho uma visão de futuro de mercado de produto que é um pouco diferente. Eu entendo que as pessoas de produtos, naturalmente, elas vão migrar para negócios, porque hoje nós falamos de negócios de tecnologia. A maioria dos negócios hoje estão migrando para a tecnologia, para fazer a tecnologia como seu motor principal. Então, o que acontece? As pessoas de produto vão continuar sendo pessoas de produto, mas elas vão ter um nível um pouco mais amplo. Elas vão se tornar pessoas de negócio. O que está acontecendo hoje? Hoje, os salários de gestão de produto estão muito inflados. Por quê? Tem muitas empresas que estão... aconteceu isso com dev, com designer e com dados também. Então, as empresas estão investindo muito pesado, tem muito dinheiro na mesa, empresas estão sendo investidas, inclusive, né, ganhando bilhões e bilhões ali de valuation e etc. Então, elas têm algum dinheiro para conseguir pegar e pagar um salário muito alto, competitivo, porque elas estão aumentando as equipes de tecnologia. Essas equipes de tecnologia precisam ter alguém gerindo o produto para conseguir entender, priorizar a demanda, priorizar uma série de coisas de negócio, assim por diante, né? Então, o problema que para mim acontece hoje tem muita gente nova, ganhando muito bem, mas que não tem horas de voo. Isso estraga durante um tempo o mercado. Então, tem um conselho que eu dou para a galera gente, se você consegue em 1 ano, 2 anos, e sem brincadeira, eu não quero que vocês brilhem os olhos com isso, tá? Se você consegue entrar numa empresa com 1 ano, 2 anos de experiência em gestão de produto, você já consegue ganhar 15 mil, 20 mil reais fácil. Isso é um problema, porque não é sustentável. E não é sustentável porque você vai querer trocar de empresa em algum momento. Você vai querer trocar de empresa em algum momento porque você não se encontra mais na empresa, ou porque o negócio mudou, o mercado mudou, você mudou, e você não vai querer pular para uma outra empresa ganhando 20 mil reais, assim, fácil, com 3 anos de negócio, sabe? 3 anos de experiência. Então, meu conselho é, vá com calma, sabe? Você precisa comandar a sua carreira. Então, você precisa direcionar a sua carreira. Pensa muito no longo prazo. Você vai ganhar 20 mil reais na vida em algum momento. Calma, né? Respira fundo.
mas que não seja assim, não, acabei agora a faculdade, tenho 1 ano de estágio de gestão de produto na empresa, na Nubank, por exemplo, e você já querer sair para uma startup ganhando 15, 20 mil. Não vai acontecer. Bom, vai acontecer. O ponto é que não deixe isso acontecer com você, porque vai ser muito difícil depois você sair desse ciclo. E querendo ou não, é dinheiro que você ganha. Muito novo, com pouca bagagem, pouca experiência. E assim, cara, isso estraga demais a sua carreira, assim, sabe? A não ser que você tenha uma competência muito fora do comum para quando você chegar ali, você tiver com 30 anos, 35 anos, você falar, bom, beleza, consegui direcionar bem, controlar bem isso, e agora então eu consigo galgar níveis tanto de salário quanto de cargo de uma maneira um pouco mais saudável, né? Dinheiro então, muito bom, desculpa, Tito. Imagina. Dinheiro é muito bom, paga as contas, paga umas comidas gostosas, mas não sabota a sua carreira. Pois é. Eu vou abrir uma coisa para vocês, assim, eu comecei a ganhar dinheiro nos últimos, assim, que eu digo, trocar de emprego e ganhar mais do que eu ganhava antes, acho que nos últimos 3 anos. Até então, eu fiquei ali uns bons 7, 10 anos ganhando o mesmo salário. E, de ganhar o mesmo salário, tava bom, né? Não, tava bom, porque a inflação aumenta, custo aumenta, você sai de uma empresa ganhando menos, então você tem que, eu tô ganhando tanto, eu tenho que ir para uma empresa ganhar menos, eu tenho que fazer uma projeção de quanto tempo eu vou ficar naquela empresa, quanto tempo eu quero ficar naquela empresa para poder galgar um aumento de salário, etc. E aí eu sou muito Caxias, né? Eu não peço, eu não pedia, né? Aumento de salário à toa. Então, o que eu fazia? Eu ficava 2 anos, no mínimo, 2 anos e meio na empresa, poder falar, eu quero um aumento de salário. Nesses 2 anos e meio, aumentando todo o meu, o impacto positivo que eu causava na empresa. Então, às vezes, eu não durava 2 anos e meio na empresa, né? Então, esse é um ponto importante. A gente fala, eu não quero ser que nem a geração anterior que ficava 15 anos, 20 anos numa mesma empresa. Tudo bem. Você ficar um mês. Exatamente. Se você olha no currículo das pessoas, passou por 10 empresas com 6 meses de experiência. Isso não é experiência, você não tem tempo de conseguir montar um case, montar resultado, colher aqueles resultados, você monitorar esses resultados para você criar uma coisa maior, você não tem experiência. Desculpa, você tem experiência de entrar e sair de uma empresa. Trabalhei lá num esquema da empresa XY, mas você entregou? Quais foram os resultados? Não, eu saí antes. Então, é isso que eu estou dizendo. É ok, talvez, você sair com 2 anos, 3 anos. É pouco tempo comparado com os 10 anos que a geração anterior ficava. É muito pouco tempo. Mas com 3 anos, você começa a entregar coisas. Você entregou, provavelmente, uma coisa relevante. Assim, entregar coisas você vai entregar. Mas eu estou falando de coisas real, relevante, que vão trazer resultados para o negócio, vão direcionar o negócio para um outro patamar e assim por diante, né? Fazer featurezinha, gente, escrever lá uma coisinha bonitinha que vai ter... vou colocar lá e vou poder mostrar para minha mãe, olha o botão que colocamos agora aqui no aplicativo. É super legal você fazer isso todo dia, mas estou falando de real, coisas relevantes. E, Diego, até acho que é bom a gente trazer, então, esse passo a passo, né? Na hora que você comentou sobre a remuneração de uma pessoa que entra na área de gestão de produtos, provavelmente o pessoal já abriu a página de inscrição aqui e se matriculou no curso, né? Mas... pensando nisso, né? Então as pessoas vão começar a graduação em gestão de produtos, é um mercado que tem demanda, que está com remuneração alta e que é crítico para o sucesso das empresas daqui para frente, né? Você comentou sobre esse principal erro, né? Que é justamente forçar um ciclo de carreira muito rápido, onde a pessoa vai ficar refém da remuneração alta e depois não vai poder mudar e lá na frente ela pode ter um tipo de frustração de carreira ou algo assim. Como que você imagina, então, que é esse roadmap, que é esse passo a passo na construção da carreira de gestão de produto, né? O estudante começou, ele vai entrar num cargo, até é legal você falar sobre isso, né? Como é o cargo de entrada de alguém que começa em gestão de produto. Como que ele administra essa etapa inicial, esse começo? Legal, vamos lá. Eu vou tentar dividir em 2 partes, eu vou falar o que eu fiz comigo, tá? Eu sugiro que a pessoa escolha... eu comecei como desenvolvedor. Embora a Local Web tenha me contratado, eu também escolhi a Local Web para entrar. Por quê? A Local Web, ela me possibilitou ter várias oportunidades dentro de uma mesma empresa
e tratar de skills diferentes. Não estou dizendo que já quando eu entrei na Localweb eu sabia para onde eu queria ir. Eu sabia que eu gostava bastante de gestão, porque eu já geria uma empresa antes, já geria times nessa minha empresa, já geria clientes, resultados dos clientes, projetos, sistemas, etc. Então eu já tinha ali, como empreendedor, uma gama muito grande, generalista, de uma série de disciplinas. Se você me falar como funciona um fluxo de caixa, hoje eu sei, porque eu geria a minha empresa logo no início. Então, esse é um ponto importante. Nem todo mundo vai abrir uma empresa para conseguir fazer isso, mas você pode escolher uma empresa que te possibilite você tocar em diversas disciplinas ali, para que você consiga ter uma visão um pouco mais ampla do que só aquela disciplina especialista que você está atuando agora. Então, eu como desenvolvedor que fui e entrei na Localweb eu consegui tratar da minha visão mais agilista, consegui tratar da minha visão mais de coordenação, de tecnologia, só tecnologia, não tanto negócio. Me possibilitou eu conseguir conversar com uma série de outras áreas que antes eu não tinha contato com as minhas outras oportunidades, assim por diante. Então, qual que é o ponto, né? Era engraçado, né? Quando eu me toquei que eu era uma pessoa generalista, acho que foi até no nosso trampo anterior, que eu estava dirigindo, né? Você fazia parte lá de coordenação de SEO e etc. Eu fazia toda a parte de direção de produto, né? E aí eu sentei para conversar com alguém que geria produto, alguém que era coordenação técnica e alguém que era agilista. Eu já tinha sentado nas 3 cadeiras. Então eu sabia muito bem como conversar com cada um dos 3 e como que cada um dos 3 tinha uma sinergia, né? Deveria ter essa sinergia. Então, tenta programar a sua carreira para que você, eu quero ser CTO. Legal, o que entende alguém que é CTO é diferente de CPO, tá? Então, o que dá para você ser quando você quer ser um CTO? Velho, você precisa saber de servidor. Você precisa conhecer sobre gestão de TI dentro de uma governança de TI dentro de uma empresa. Você precisa entender sobre XY. Legal. Como que eu consigo ter essas capacidades nessa minha progressão de carreira? Então, aí você tendo essa capacidade, você consegue chegar lá. Para a gestão de produto não é muito diferente. Então, se você está fazendo uma migração, a receita é um pouco diferente. Mas se você já está vindo de uma visão que, eu sou da área de tecnologia, porque eu saí dali e eu quero ir para gestão de produtos. Bacana. Então, gestão de produtos precisa aprender sobre agilidade. Já tem uma correlação quando você está trabalhando como desenvolvedor. Gestão de produtos precisa saber conversar com o desenvolvedor, então você precisa galgar ali uma visão de liderança dentro do desenvolvimento, não ser só um desenvolvedor, mas virar um líder técnico, um coordenador técnico, um gerente técnico, talvez. Você precisa tentar expandir para uma área de negócio. Então, cara, como que você, desenvolvedor, consegue entender o negócio da empresa e como o que você está digitando de código ali impacta o negócio da empresa? Isso é importante para quando você for para a área de produtos. E gestão de projeto. Legal, isso inclui muito processo, não só ágil, mas processo de entrega, processo de entrega de resultado, processo de entrega de pedaço de software, assim por diante. Então, tenta deixar a sua visão um pouco mais generalista e usar com bastante sabedoria a sua visão mais especialista. Hoje eu consigo sentar com os devs e saber mensurar junto com eles quanto tempo, né, que hoje quando eu sento com diretores, né, eu consigo saber mais ou menos quanto tempo alguma coisa demora para fazer. Eu consigo saber qual que é o problema que a gente tem na área de desenvolvimento, de legado, né, que é o que está atravancando hoje a nossa ineficiência. Então eu consigo dizer para eles o porquê, porque eu fui dev um dia. Então, se eu não tivesse esse background de dev, eu ia sofrer um pouquinho, mas eu deveria saber também. Mas eu sofreria um pouquinho mais. Então, pra gente ver, deixa eu ver se eu entendi o conceito, pra gente tentar resumir aqui, né? Alguém que começa a estudar gestão de produto vai se deparar com as vagas aquecidas, vai receber ali uma proposta, vai entrar em alguma companhia. É interessante que o primeiro passo dessa pessoa seja começar a se aprofundar em um nível saudável nos pares que estão interagindo ali com ele? Exato. Então, você vai ter par. Todas as áreas vão ser seus pares, basicamente. Então, você vai ter que ter alguém, vai ter que saber conversar com alguém de marketing, vai ter que saber conversar com alguém do comercial, vai ter que saber conversar com a galera de atendimento, suporte, vai ter que saber conversar com os desenvolvedores e assim por diante. Vai ter que saber fazer relatórios para o C-Level, para o board. Então, tem todo esse ponto que
Veja, eu não estou falando aqui de especialidade, estou falando muito de generalismo. E aí, claro, né, todo mundo aí que está ouvindo já deve ter percebido que um dos principais skills dessa pessoa é comunicação. Então, você vai precisar ter uma didática muito grande, né? Você vai precisar ter uma comunicação muito grande. Você vai, eu costumo dizer que quem faz gestão de produto é quase que um diplomata da parte de tecnologia. Você tem que chegar lá, criar acordos, conversar, entender, se colocar no lugar daquela pessoa, trazer isso de volta, e isso sempre perante a empresa, né? Perante o usuário. Então, você precisa ser alguém neutro ali para conseguir fazer todo esse relacionamento rolar, entendeu? Então, para mim, tente não se especializar tanto, mas tente se especializar, não jogar fora o que você já tem de especialidade. Pô, acabei de começar na área, sair do ensino médio ou sair da facu e etc. Ótimo. Tá? Se você saiu do ensino médio, tente se especializar numa área inicialmente e depois você migra para a área de produtos. Nem que seja se especializar numa, projeto, tá? Gestão de projetos. E tá tudo bem. Tenta se especializar em uma área que seja correlata a essa gestão de produtos que você tem. Então, até um bom plano tático, eventualmente, né, pensando nesse estudante que está se graduando em gestão de produto, eventualmente ali ele fazer um curso livre complementar de desenvolvimento ou de design, que vai dar para ele ali um repertório melhor para conversar com os times da empresa. Exatamente. Então, sei lá, você está fazendo uma facul de ciência da computação, bacana. Tenta fazer um curso livre, ou alguma coisa assim, um curso paralelo, seja o que for, de administração, ou de negócios, ou de design. Alguma coisa que vá compor esse seu generalismo no final, né? Vai compor esse seu generalismo ali quando você tiver no médio prazo, dali a 4 anos, por exemplo, né? Você já ter essa parte dessa bagagem, né, pronta, né? Mesmo que você não usou a bagagem, mas ela tá ali dentro da mochila. Muito boa essa métrica que você falou de 4 anos. Mas você, agora nesse podcast, você falou conhecimento de 20 anos em 1 hora. E passou rápido. E então, eu vou te liberar das alçadas aqui do nosso podcast. Tô com o seu LinkedIn aberto, tô com o seu blog aberto. Eu vi que tem até livro aqui que eu vou comprar. E já faz uma propaganda do livro então, aí. Então, se você quiser deixar o seu contato, deixar suas coisas aqui, o momento é seu. Muito obrigado. E é isso aí. Valeu, João. Obrigado. Bom, pessoal, assim, eu tento ser super aberto para conversas, seja individuais ou em grupos e etc. Então, quem quiser me seguir aí, Diego Eis, em todo lugar, Twitter. Eu não tenho Facebook, então não vai encontrar lá, mas no Reddit tem também. Então, Diego Eis em todo lugar. Se quiser me procurar no LinkedIn, mesma coisa, Diego Eis, me manda uma mensagem lá. Eu escrevo bastante, eu faço curadoria num tables de produtos, né, que é o Product Oversee, productoversee.com. Então, entra lá, tem uma série de artigos sobre produtos. Eu escrevo até pouco lá, uma galera, umas 10 pessoas escrevem para o site, então é bem, bem legal, pessoas atuantes na área. Escrevi um livro em 2019, no meio da pandemia aí, sobre gestão de produtos, então acho que se você está começando, é legal você dar uma lida lá, eu dou uma pitada bem horizontal do que é gerir produtos e como que eu acho que é legal gerir produtos, então vai ter muito assunto ali que você vai conseguir pegar para conseguir se aprofundar. E no meu site também, diegoeis.com, acho que lá é o hub de tudo que eu faço, assim. Diegoeis.com, você vai encontrar a minha newsletter, vai encontrar o Product Oversee, o livro, onde que eu escrevo, Twitter, e seja lá o que for. Então, já obrigado aí, Thiago, João, pelo convite. E, pessoal, só entrar em contato aí que a gente bate um papo. E já encerramos por aqui, pessoal, que tempo é dinheiro e economize esse dinheiro para comprar o livro dele. Beijo, pessoal. Bom trabalho, bom estudo. Valeu, e tamo junto. Tchau, tchau.